Vamos direto para a Espanha com a nossa Tati Mantovani, querida. São 9 horas e 17 minutos, Tati Mantovani. A seleção brasileira desembarcou, chegou em Madrid, tá tudo bem. Estão no hotel naquela avenida principal. Como é que se chama a avenida principal? Bom dia, boa tarde para você, Tati. Bom dia, André. Passeio de la Castellana. O hotel está mais ou menos a uns 3 quilômetros do Bernabéu, numa linha reta. Então, a seleção está bem pertinho da onde vai jogar amanhã e também está pertinho do CT do Real Madrid, o qual eu estou indo daqui a pouquinho para lá para acompanhar treinos, entrevistas coletivas. Vai ser tudo no centro de treinamento do Real Madrid essa tarde, André. Ótimo. A seleção brasileira treina lá no estádio Alfredo Di Stéfano, não é isso? Isso, é o estádio que está dentro do CT do Real Madrid, o de Stéfano. A gente lembra durante a pandemia que o Real Madrid disputava as partidas no estádio Alfredo Di Stéfano, porque as obras da reforma do Bernabéu estavam acontecendo de uma forma muito constante, e como não tinha público, o Real Madrid ficou quase um ano, ou mais de um ano até, jogando lá no estádio Alfredo Di Stéfano, que é onde joga o time B do Real Madrid, onde joga o time feminino do Real Madrid. E hoje de tarde a gente vai ter o treinamento da seleção brasileira acontecendo lá. Nesse momento, a seleção espanhola está treinando no seu CT, também não treina no Bernabéu. E tudo vai acontecer amanhã no Bernabéu. Hoje é tudo fora do estádio. Seleção brasileira no CT do Real Madrid e seleção espanhola no seu CT. Ô, Tati, como é que foi primeiro a reação da imprensa aí em Madrid, depois do gol do Endrick? Porque a gente sabe, né? O Endrick, além de tudo, cara, ele tem estrela. Ele tem estrela. Tomara, ele assim, no geral, pelo que a gente vê, e assim, no Brasil, acabou que a gente viu o, o surgimento de uma super estrela do futebol mundial sendo acompanhado muito de perto, né? A gente viu desde muito jovem o Neymar, que foi a última estrela do futebol brasileiro. A gente viu acontecendo, a gente viu imagens, a gente viu como era a relação dele com a família, a relação dele com o pai, a relação. Tudo isso foi exposto, inclusive por ele. Inclusive eles fizeram documentários e tal. Então a gente viu como é que é essa relação. E a gente sabe que o Endrick tem uma relação ali de família também bem peculiar. Eu torço para que o Endrick tenha um lado, o lado especialmente do psicólogo, do psicológico, que ele andou dando uma rateada. Tomara que ele tenha uma reavaliação sobre isso, da importância que é a psicologia e tal. Eu tenho muita esperança de que o Endrick seja realmente tudo isso que a gente espera que ele seja. Vou torcer para que isso aconteça, porque é um garoto, sabe? Encontrei com ele poucas vezes, mas é um garoto bom, é um garoto... Agora, é evidente, Tati, que ele tem a mídia do mundo inteiro, porque não só ele aqui no Brasil joga no time que é o time mais vencedor dos últimos anos, Palmeiras, ele hoje joga com a camisa da seleção brasileira, que é a seleção de maior importância da história do futebol ainda, apesar de muita gente achar que não, e ele vai ser jogador do Real Madrid. Então, assim, o holofote em cima dele é enorme. Como é que repercutiu aí o gol do Endrick, o primeiro dele com a camisa da seleção brasileira principal, Tati? Para ter uma ideia, André, a capa do jornal Marca, o jornal mais importante esportivo aqui da Espanha, no dia depois do jogo da seleção brasileira, era a foto do Endrick. Endrick brilha. Então, a gente já vem trazendo isso desde que o Real Madrid, lá no final de 2022, acertou a compra do Endrick para agora, na metade de 2024, que o tamanho do Endrick, da cobertura e da atenção em cima desse garoto, ela ia crescer conforme o tempo fosse passando e conforme ele fosse se tornando mais protagonista, tanto do Palmeiras no Brasil como da seleção brasileira que a gente está vendo agora. Então, obviamente que aqui, André, há uma expectativa muito grande para ver a estreia do Endrick no Bernabéu. Porque depois do que ele fez na Inglaterra, com os poucos minutos que ele teve em campo, por aqui já se pede, né, de uma forma constante nos meios de comunicação, de que o Endrick possa ser visto durante mais tempo jogando na que será a sua futura casa, depois do dia 21 de julho, quando ele completa 18 anos. Mas é óbvio, André, que hoje as atenções da mídia na Espanha, elas estão divididas entre Vinícius Júnior, que é o atual protagonista do Real Madrid nesse início de 2024, e o Endrick, que acabou de chegar na seleção brasileira e já chegou com o cartaz de marcar o gol da vitória do Brasil sobre a Inglaterra em Wembley. Então a gente vê um protagonismo muito grande e uma atenção e os holofotes
do tamanho que o Endrick está nos mostrando que ele pode vir a ser, né, André? Por essa estratégia de contratação do Real Madrid, de apostar por jogadores muito jovens, a gente sempre tem que ir com muito cuidado, porque se coloca uma mochila nas costas desses garotos de um tamanho e de um peso que nem todos eles podem aguentar, né? E aí eu não estou falando só dos jogadores brasileiros, estou falando de jovens jogadores em geral, que é o que o Real Madrid tem contratado. Mas parece que o perfil tem dado certo nos últimos tempos e o Endrick parece se encaixar dentro desse novo perfil aí de jogador do Real Madrid. De serem muito jovens, mas de estarem preparados para estarem no foco das atenções, com o holofote em cima deles, que cada pequeno erro vira uma grande manchete e cada grande acerto vira uma capa de jornal no dia seguinte. Então, mais ou menos a sensação por aqui, mas o pedido da imprensa espanhola e, claro, dos torcedores do Real Madrid que estarão no Bernabéu amanhã, é ver se o Dorival escala o futuro trio de ataque do Real Madrid para a gente poder ver eles pela primeira vez juntos jogando no Bernabéu. Eu vou até pedir para o João colocar de novo a publicação do Vini Júnior, porque eu achei muito interessante, cara, e acho assim, o resultado foi tão importante para essa molecada, cara, porque assim, o Endrick tem 17 anos, o Vini tem 22? 23. 23. Então, assim, tudo bem, cara, o Vini já fez gol em final de Champions, o Vini já jogou Copa do Mundo, mas ainda é é um garoto. Nós temos uma geração aí, jovem, chegando na seleção brasileira, e acho que esse recado do Vini, se colocando também na condição de líder, falando, olha, é um novo capítulo, é uma nova geração, acho muito importante, cara, porque o Brasil realmente precisava passar esse bastão, sabe? A geração, ela... Pô, o tempo passa, né, cara? O tempo passa e a gente precisa. O novo tá chegando aí. E achei, assim, bem interessante. Não foi só a postagem do Vini. Eu vi algumas outras postagens que elas demonstram uma confiança muito grande desse grupo aí. Tipo assim, olha, agora é com a gente sabe dessa responsabilidade e vambora. O resultado ajudou muito. E se amanhã tudo acontecer da maneira, sabe, que muita gente espera, pô, o Brasil vai ter uma tranquilidade bem interessante para poder se preparar para a Copa América, que é o próximo desafio que temos aí. Ô, Tati, como é que vamos pegar essa Espanha aí? O que tem essa Espanha que... E essa data FIFA da Espanha, hein, Tati? Pois é, a seleção espanhola, André, diferente da seleção brasileira, eu acho que já passou por esse processo da mudança de bastão. É uma geração espanhola que já ronda a casa dos 24, 25, 26 anos, tem até jogadores mais experientes, mas digamos que eles estão alguns anos da nossa frente, né, nessa mudança de bastão, até porque eles foram forçados a fazer isso depois dos resultados muito ruins nos últimos grandes torneios da seleção espanhola, tirando a última Eurocopa, que aí já começa essa nova geração a entrar em campo. A Espanha que a gente viu contra a Colômbia não vai ter nada a ver com a Espanha que a gente vai ver contra o Brasil, tá? A seleção espanhola claramente priorizou o amistoso contra a seleção brasileira. Contra a seleção da Colômbia, que foi uma derrota por 1-0 lá na Inglaterra, o Luiz de la Fuente colocou o time reserva da Espanha. Talvez nenhum dos jogadores que disputou a partida contra a Colômbia esteja em campo amanhã no time titular que vai enfrentar o Brasil. Por quê? Porque claramente a Espanha está priorizando o jogo em casa contra a seleção brasileira como a grande preparação dessa seleção espanhola antes da Eurocopa. Então, eles estão encarando o amistoso com o Brasil, sendo o principal amistoso daqui até a Euro para a seleção espanhola. E a gente vai ver uma Espanha bem diferente, eu acredito, do que a gente viu, porque a seleção espanhola que a gente estava vendo tinha muitos estreantes também, porque eles estão passando também por esse processo. Os jovens jogadores do Barcelona, por exemplo, Lamine Yamal já chega para ser titular nessa seleção. O Pau Cubarsí, o zagueiro que está se destacando nos últimos meses no Barça, ele foi reserva no jogo contra a Colômbia e deve ser titular no jogo contra a seleção brasileira. Então, o Luiz de la Fuente guardou todos os principais jogadores da seleção espanhola para colocar eles em campo contra a seleção brasileira. Então, a gente vai ver uma seleção, André, que já se conhece muito bem, porque está um passo à frente da seleção brasileira, que tem um jogo coletivo muito interessante, que fez com que essa seleção espanhola ganhasse a última Nations League. Tem jogadores com individualidades e muito líderes dessa seleção, como é o caso do Rodri, que hoje é o principal jogador da Espanha, mas não tem as individualidades que a seleção brasileira tem.
Então, a grande individualidade da seleção espanhola é o Lamine Yamal, de 16 anos. Não tem esse jogador com capacidade para ser o diferente dentro do jogo. Agora, coletivamente, é um trabalho de mais de um ano do Luiz de la Fuente, que tem ótimos resultados, né? Só perdeu 2 dos 12, 11 jogos que está no comando da seleção espanhola. E é uma seleção com um coletivo muito forte, mas que, diferente do Brasil, não tem individualidades que podem definir a partida, André. Boa. É importante, tá? Porque tem muita gente aí falando: a Espanha tá morta, olha aí, a Espanha perdeu da Colômbia, olha aí. A Espanha vai ser completamente diferente contra a seleção brasileira. Só pra gente encerrar, Tati, e amanhã a gente vai falar bastante do pré-jogo, já da prévia da partida. O jogo de amanhã, ele foi marcado depois de um dos episódios nojentos e, enfim, que a gente já falou aqui tantas vezes, racistas contra o Vini Júnior. Os episódios não deixaram de acontecer, aparentemente eles não vão deixar de acontecer, mas eu queria saber como é que vai ser o jogo em si, o evento. Uhum. Vai ser um jogo com a bandeira do antirracismo? Vai ter algum evento especial, pelo menos? Alguém já divulgou? Esse Brasil e Espanha, ou Espanha e Brasil no Bernabéu, que inclusive quando a seleção marcou, quando a CBF marcou, perguntaram ao Vini se ele, sabe, o Vini, vamos fazer esse jogo? Vamos, o que você acha? Tal, porque o Vini era a grande vítima da história, continua sendo. Como é que vai ser? Vamos ter algum evento? Vai ser um jogo antirracismo, ô Tati? O jogo, ele tá marcado por ser um jogo contra o racismo, né, André? A gente ainda não tem detalhes de como é que vai ser o antes do jogo, se vai ter algum tipo de camiseta especial, como é que os jogadores vão entrar em campo, a gente ainda não tem. O que a gente já teve uma ideia ontem na chegada da seleção brasileira, o ônibus já estava todo adesivado com uma só pele, que é a manchete, o nome, né? O que deram ao amistoso. Jogo, né? O mote, exatamente, o mote do jogo. Então, a gente ainda não tem os detalhes do que vai acontecer no estádio Santiago Bernabéu, até porque, assim, André, preciso trazer o contexto. A Real Federação Espanhola de Futebol hoje vive um caos. Vive um caos. O presidente da Federação Espanhola, que acertou esse amistoso, já não é mais presidente da seleção espanhola, está sendo investigado por corrupção nesse momento, está na República Dominicana, já mandaram ele voltar porque ele precisa prestar contas à justiça. A Polícia Federal, na semana passada, fechou os escritórios da Real Federação Espanhola, entraram lá para pegar muitos documentos que podem servir para provar uma corrupção muito grande em relação à Supercopa da Espanha, que foi vendida para a Arábia Saudita nos últimos tempos. Então, assim, a Federação Espanhola, André, atravessa um momento muito complicado. Então, a gente ainda não tem detalhes de como vai ser tudo, porque dentro da própria federação está um pouco caótica a situação, né? Eu acredito que vai ter algum tipo de ato que se vai falar sobre, os jogadores vão posar juntos, a gente vai ter isso, mas eu acredito que se a Federação Espanhola estivesse num momento de mais organização e sem tantos problemas com a Justiça e com a Polícia Federal aqui da Espanha, a gente já teria mais informações. No momento que a gente sabe que o amistoso vai acontecer, que está tudo organizado para acontecer no Bernabéu, mas os detalhes ainda do como é que vai ser o antes, o depois do jogo, alguns detalhezinhos de como é que vai ser armado esse amistoso contra o racismo, a gente não tem esses detalhes, André. Tomara que, enfim, que pelo menos ajude aí no processo, no longo e demorado processo de combate ao racismo na Espanha. Ô Tati, a gente volta amanhã para falar mais. Pode ser que horas o treino da Seleção Brasileira hoje, porque inclusive a gente vai ter a transmissão aqui nas mídias da TNT Esportes. A Tainá Espinosa vai estar com o Otávio Neto, com a Giovana Kiel, com o Douglas a partir de 12h15 no nosso horário aqui. Isso, a gente tem daqui 2 horas, André, a gente tem a entrevista coletiva do Vinícius Júnior, lá no centro de treinamento do Real Madrid. Ele vai ser o jogador que vai atender a imprensa antes desse amistoso. Depois a gente tem daqui 3 horas o treino da seleção brasileira, 15 minutinhos abertos para a imprensa lá no estádio Alfredo Di Stéfano. E depois do treinamento teremos a entrevista coletiva do Dorival Júnior sentado na cadeira de Carlo Ancelotti lá no CT do Real Madrid. Então a gente vai trazer tudo aqui na TNT, mas o dia de hoje
é basicamente isso. Nesse momento está rolando a entrevista coletiva do Luiz de la Fuente e do Dani Carvajal lá no CT da seleção espanhola. E vamos ver se a gente traz também os destaques envolvendo a Espanha, mas mais ou menos é isso que a gente falou. Muito provavelmente o Carvajal vai ser o cara que vai ter que parar o Vini Júnior. É interessante esses duelos internos, porque Vinícius Júnior vai ser visitante na sua casa, né, André? Ele e o Rodrigo, pela primeira vez, vão ocupar o vestiário de visitante no Bernabéu. Então vai ser um jogo diferente por muitos motivos, mas tomara que seja mais um passo nessa, digamos, educação que está sendo feita nesse momento da sociedade espanhola para entender o que está acontecendo nesse momento e, quem sabe, André, avançar para leis mais efetivas e punições finalmente efetivas em relação a todos os casos de racismo que acontecem por aqui. Assim, eu vou aproveitar o gancho para falar, é um outro tema, mas de posicionamento, de ser importante e tal. Vejam como o posicionamento da Leila foi importante na semana passada, né? Falando sobre os casos do Dani Alves, do Robinho. Muita gente passou a se posicionar, né? Até a CBF, que estava quietinha, emitiu nota. O presidente da CBF falou. Tudo bem que ele mandou não falei antes porque ninguém me perguntou. Qual é, cara? Qual é? Precisava alguém perguntar para o presidente da CBF se posicionar? E a importância, acho que a fala do Danilo na semana passada foi muito importante para que as pessoas entendessem, cara, a gente precisa se posicionar, né? Os homens precisam falar, os homens do futebol precisam falar, as entidades do futebol precisam falar. Aí vários clubes também passaram a se manifestar, havia uma manifestação muito interessante do Bahia. A gente precisa falar sobre esses temas, cara. Tem gente que não gosta, tem gente que provoca reação alérgica aqui no chat, na rua, né? Tem que falar de futebol. Então aquele papinho de que não é só futebol, é tudo balela, né? É tudo balela. É importante sim que o futebol se posicione sobre vários temas. Vários temas. O futebol é uma referência. Aqui no nosso país, então, nem se fala. Hoje, segunda-feira, se você for em qualquer boteco no Nordeste, tá todo mundo falando da rodada da Copa do Nordeste. Se você for em outros lugares que a bola não rolou, tá todo mundo falando de seleção brasileira. Tá todo mundo falando da semifinal lá, da Copa Verde. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e o futebol, ele precisa, sim, se posicionar e ele precisa ajudar a sociedade. Ah, mas é um problema da sociedade. Eu sei que é. Todo mundo sabe. Mas o futebol pode fazer a parte dele. Então, gostei muito da declaração do Danilo na sexta-feira. O próprio Dorival depois se posicionou. E por mais que seja tarde, é bom que se manifestem também. Tatinha, amanhã a gente volta, tá, querida? Obrigado. Obrigada, André. E voltaremos com mais informações da seleção brasileira. Vamos ver, né, se o Dorival confirma esse trio do Real Madrid amanhã no Bernabéu. Seria, no mínimo, interessante. No mínimo interessante. Obrigado. Tati Mantovani, ao vivo conosco. Vale, direto. Sí, sí. Cuidado aí com o áudio. No, tranquilo. Es que ahora mi